gente está de volta aqui com o nosso bate-papo com o designer Rodrigo Ambrosio, cujo trabalho já tem feito sucesso em São Paulo, está presente agora, então acabamos de falar, na Casa Cor de Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, enfim, né, e nas revistas também. Rodrigo, eu vejo no teu trabalho, na verdade, uma presença de materiais, obviamente, não usuais, não é isso? Sobra de pedreira, restos de usinas, não é isso? De cana-de-açúcar, ferro. Né? Que tipo de material, afinal, você tem usado? Conta um pouquinho sobre eu acho que exploração aí. Como eu considero que eu estou no início de uma jornada aí para desvendar os segredos materiais, eu tenho tentado utilizar o máximo possível para adquirir experiência com cada material, para entender como funciona cada material. E é o que eu tenho à mão. Então, o que eu consigo de acabamento local, em algumas parcerias fora, e de materiais disponíveis. Então, o que eu tenho à mão, como ferro, madeira, palha, gradil de ventilador, pedra... qualquer coisa, né? É o que dê para servir de plataforma para criação, eu tenho buscado. Mas é com isso que você acaba criando peças exclusivas ou você tem alguma coisa que dê para entrar em escala um pouquinho mais industrial? Maior, assim? né? Então, tem peças que são únicas, tem peças de séries limitadas, como eu apresentei também no Design Weekend em outra exposição, a série Milagres, que foi uma série limitada. Tem peças com a escala um pouco maior e tem peças para uma produção em massa. Essas ainda não foram produzidas porque depende do interesse da indústria. E eu ainda não consegui emplacar nenhuma peça que eu tenho desenhada, mas eu tenho peças envolvidas para o segmento industrial também. Quer dizer, elas são viáveis de produção. Isso, custo e acabamento final, inclusive. Agora, você tem, na verdade, se desse para resumir, digamos, os teus conceitos, seria essa preocupação com o regional, né? Esse explorar elementos regionais, uma identidade regional e a sustentabilidade, né? Você sente que esse enfoque regional tem te ajudado, na verdade, a uma projeção maior? Tem. Tem porque, assim, você tá num local rico em cultura e é o nosso grande diferencial. Se você for observar, o mundo está cada vez mais pasteurizado, essa coisa da globalização, bem ao pé da letra mesmo, de uniformizar tudo. Então, você tem que buscar nas suas raízes o que é diferencial para poder se diferenciar da grande massa. Então, você pode agir localmente, tendo as suas referências, produzindo, inclusive, trazendo mão de obra local, fomentando a cultura local, associações, e pensar global, levar isso para o mundo. Então, é um caminho interessante, não é o único caminho também. Eu gosto muito de viajar e também tem outras referências, não só a local, mas com certeza a cultura nordestina como um todo e peças reaproveitadas, não pelo clichê da consciência ambiental, mas porque eu acho que as coisas têm que dar continuidade e assim como a memória, a gente consegue, o ser humano que vira adubo, a gente consegue manter a memória dele. Eu acho que algumas peças, alguns produtos que não viram adubo, eles podem permanecer como material. Ótimo, em outro uso. Sem dúvida. Na verdade, você estava contando que você está participando do Armorial Design Group. É isso, né? O nome totalmente em inglês para marcar essas referências regionais, né? Até buscando a questão do movimento armorial de Ariano Suassuna, que tanta ojeriza teve a termos em inglês, né? Conta um pouquinho por que dessa escolha aí do nome e o que pretende. Então, como todo mundo, você tem como aproveitar alguns pensamentos e descartar outros. Então, eu acho que o pensamento do Ariano Suassuna como o agir local é fantástico. E está aí no nosso movimento armorial. Não, e teve sua total importância. Exatamente. Quer dizer, ainda tem, né? E vai por muito tempo, de valorização, de não trocar, entre aspas, o oxente pelo ok de ninguém. Só que você também tem que se abrir para o mundo. Você tem que mostrar ao mundo o que é que você faz, o que é que você tem de valor. Então, esse pensar global, que talvez, não sei, ele não está aqui hoje para defender. Pois é. Mas pelo que deixou escrito, não ficava tão confortável. Mas eu acho que não era nem que ele não queria. Eu acho que ele tinha que ser um pouco revolucionário. Eu acho que ele tinha que ser um pouco mártir nesse sentido. Talvez mais radical, né? Naquele momento, né? Para ter o choque de cultura. É verdade. Mas que ele sabia que as pessoas lá fora valorizavam justamente isso. Esse apelo à raiz. Pois é, que tinha justamente, acho que aquele momento de manifesto mesmo. Isso era o início, né? Tinha que ir uma antropofagia.
como foi o movimento dos artistas. Eu acho que ele tinha que fazer essa reviravolta para poder ser notado. Tá. Chamar e aí atenção. Agora, então, essa provocação aí, né, de criar esse Armorial Design Group. Isso é um novo momento, é um novo século. Onde a gente vai buscar as raízes, mas sim, um pouco mais aberto. Exatamente. Ao mundo, né? O convite veio através de um designer paulista, com raízes nordestinas na Bahia, que foi o Rodrigo Almeida. A partir daí ele montou um grupo e chamou o outro designer, que também tem raiz nordestina na Bahia, mas que mora no Rio, que é o Zanini Desanini, o Sérgio Matos, que já mora há mais de 10 anos na Paraíba, e eu, o caçula, alagoano, trazendo a nossa cultura e estudando, pesquisando também essa força que a gente tem aqui, Legal. que às vezes a gente acha que não é valorizado, que não tem a representação que tem, mas que é a nossa grande bandeira, o nosso grande troféu. Essa mistura toda. Que tipo de... já teve alguma evolução da proposta do grupo? Que tipo de elementos vocês têm trabalhado em conjunto? Isso. Não, já teve. O primeiro projeto vai ser apresentado agora, em novembro, na Made, que é um evento que acontece com curadoria do Valdir Jatobá e 30 designers escolhidos. Aqui em São Paulo também, brasileiros é isso? em São Paulo, no Jockey Club. Vai ser realizado lá. E aí a gente vai apresentar uma peça de cada, meio que para lançar o movimento. E tem outras intervenções já, que eu não posso ainda falar muito, Rodrigo, não deixaria. Querendo abrir aqui. Mas que vai ter esse viés de interpretação da força nordestina, assim, com certeza. Que é Está começando, é um grupo novo. É assim, se você for comparar, já existe em São Paulo grupos, o Invasão, que o próprio Rodrigo faz parte, o Movimento Y. Então é juntar forças para mostrar a nova cara do design nacional. Teve a grande escola Campana, né, que foi aquele boom, meio que, como o Rodrigo fala, um tropicalismo, um refresco na área de design meio que tardio, mas que aconteceu com os Campanas e que o mundo se voltou para olhar o que era aquilo que estava acontecendo. E agora o mundo está vindo atrás também, voltando à artesania, já que a revolução... É realmente olhar para trás, olhar para a raiz, Para a raiz, dali. Até porque o apelo industrial, ele já foi muito forte, já teve muito o que dar. E a Europa meio que saturou disso, também está olhando para o que tem de artesania. E eles têm muita força, porque a artesania deles é impecável, é perfeita. Quer dizer, é quase uma volta mesmo, né? Uma volta às origens, se reinventar. E aí o Rodrigo trouxe para pensar o Nordeste essa ideia e me convidou e eu aceitei de pronto, não tinha como não fazer parte. Muito legal. Na verdade, dentro desse conceito, tem uma outra entrevista até aqui, o Oswaldo Tenório, né, o arquiteto, também comentou que ele precisou ir a Milão, né, para buscar o design de Milão, para lá os professores atentarem, olha, vai olhar suas raízes, né, vai buscar. Vai entender. Então, realmente... Inclusive, o Oswaldo está com um sucesso interessante em São Paulo. Uma pessoa até que me deu uma força agora na Design Week, me ajudou lá na logística das interferências e a gente expôs na mesma galeria, na Galeria Prototype, essa série que eu falei, Milagres, Luminárias. Muito legal, quer dizer, talentos alagoanos unidos, mostrando que há uma geração aí, né? Bom, vamos fazer só mais uma paradinha então aqui, Rodrigo, a gente volta já então com o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo Ambrosio. Não sai daí.